Os resíduos acumulados nos lixões a céu aberto não só geram problemas ambientais, mas também de saúde pública, por ser um grande agente poluente e de contaminação. O lixão a céu aberto é crime federal, mas, no Brasil, quem descumpre a lei continua impune. O problema teria que ser resolvido há quase 10 anos, já que o primeiro prazo para encerrar os lixões no país terminou em 2014. Mesmo assim, os municípios continuam despejando lixo de forma errada, sem tratamento do chorume, dos gases e atraindo animais que transmitem doenças. E ainda assim, pressionaram o Congresso Nacional para estender o prazo. Foi o que aconteceu em 2020, quando os lixões ganharam direito de existir por mais 4 anos. Com a proximidade do fim desse prazo, que vem prejudicando os rios em Manaus, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a Prefeitura de Manaus iniciasse a retirada da lixeira pública, que fica localizada na M010, principalmente por conta da contaminação dos recursos hídricos do local. Foi estipulado o dia 31 de dezembro deste ano como data limite para o encerramento total do lixão. Uma das alternativas que estão sendo apontadas para a solução do problema é o deslocamento para o aterro que está sendo construído no quilômetro 13 da BR-174 pela empresa Marquise. No entanto, a licença que foi emitida pelo IPAAM para operar no local foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontava que a construção do aterro sanitário poderia comprometer drasticamente as nascentes do Tarumã e Igarapé do Leão. Para o promotor Rui Marcelo Alencar, que é autor da representação no TCE, os próprios moradores da região próxima ao aterro procuraram o órgão para denunciar os danos ao meio ambiente com a obra. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, iniciou por reivindicação dos próprios usuários do Igarapé do Leão, que aqui compareceram trazendo imagens e propiciando evidências de que estava havendo uma degradação associada à obra de implantação do aterro da Marquise na proximidade do Igarapé. Lá estivemos então com a equipe de auditores especialistas em auditoria ambiental e verificamos que de fato havia verossimilhança na atitude da comunidade, justamente porque vimos a água com sinais evidentes de assoreamento, movimentação de terra nas proximidades do aterro. Ainda segundo o promotor, a construção de um aterro é responsabilidade da Prefeitura de Manaus ou do governo do estado, e não de uma iniciativa privada. Infraestrutura de serviço público, que só poderia ter sido startada, requerida, solicitada pela autoridade municipal ou metropolitana competente. Cabe ao poder público e não à iniciativa privada conceber, estudar a localização e estruturar um aterro para servir à sociedade. De Estado, que deve ser devidamente planejado para pôr a salvo de contaminação os recursos hídricos. E o que mais causa preocupação neste caso é a sua proximidade das nascentes, desse importante braço do rio Tarumã. O radar também entrou em contato com a empresa Marquise, que respondeu apenas que o aterro está fora de uma área de proteção ambiental e que a obra foi licenciada pelo IPAAM e não apresenta riscos ao meio ambiente. Porém, em nenhum momento encaminhou à equipe de reportagem os licenciamentos ambientais do empreendimento e os documentos de estudo de impacto ambiental da área, e nem mesmo respondeu o pedido de acesso aos documentos pelo radar. O radar amazônico veio até o IPAAM, que é o órgão de proteção ambiental no estado do Amazonas, em busca de esclarecimentos sobre quais foram os motivos para liberar a construção de um aterro sanitário em uma área de proteção ambiental e também que traz danos ao meio ambiente. Mas não obtivemos respostas com nenhuma pessoa sobre o assunto. Mas enquanto há indefinição sobre o futuro do aterro em Manaus, quem sofre é a população que vê diante dos seus olhos a degradação do meio ambiente. Nessa água, olha que coisa mais linda essa água, hein? Entendeu? É muito triste ver uma coisa que desde quando eu cresci aqui. Eu brincava desse Igarapé, hoje em dia eu tô dentro de casa porque eu não posso pular no rio desse, que é uma mais linda que tem, uma coisa rica e tá abandonado. Isso aqui é um ouro que a gente jogou fora, que a gente perdeu. Sentimento de tristeza mesmo de ver.
O assunto até gerou repercussão tanto na Assembleia Legislativa do Amazonas quanto na Câmara Municipal de Manaus. A construção do aterro foi duramente criticada pelos parlamentares. Existe um outro problema muito importante, que é o de poluição aérea do cone de aproximação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Gente, o futuro depende desse presente. A posição que essa casa toma hoje, batendo frontalmente contra a construção de um lixão que irá, de forma inequívoca, poluir, talvez, a bacia hidrográfica mais bonita em torno da cidade de Manaus. De decretar a morte do Tarumã com a construção de um aterro sanitário em cima de uma principal nascente de um igarapé tão importante que deságua no Tarumã. Não, volto a repetir, não será essa legislatura, senhor presidente, que irá permitir que uma empresa fora da cidade de Manaus, que está vindo se instalar na cidade de Manaus. O caso levou até o vereador Lissandro Breval querer instaurar uma CPI para apurar irregularidades no processo de licenciamento ambiental concedido pelo IPAAM para a empresa Marquise. Vou pedir aí a CPI. Essa empresa precisa se explicar. Tem que ser feito. Essa empresa precisa explicar para o Manaus. Tem que ser feito. Porque tem contrato com Manaus e está fazendo essa atrocidade com a nossa cidade. Estamos contratando um perito com base nos outros 2 resultados da perícia desses processos que estão ativos. Não, eles estão dizendo que não tem processo. Existe o processo ativo, existe a prova, existe a decisão dessa semana. Então, o ato tá com vício, né? E vou pedir aí, com base nisso, a CPI. Mas enquanto nada é definido de forma concreta, quem perde é a população, os animais e a natureza, que é sempre o maior prejudicado com a poluição dos recursos hídricos por irresponsabilidade do poder público.